Josué capítulo 1 diz assim, ó: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tá? Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a terra ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Meus irmãos, existe aqui uma promessa que Deus fez a Moisés. Presta atenção. Deus fez a promessa a Moisés de que Moisés iria conduzir o povo à terra prometida. Só que Moisés morreu, meus irmãos. E quando Moisés morreu, Josué ficou desanimado, sabe? É como se Josué perdesse a esperança. Porque a expectativa, meus irmãos, sempre foi em Moisés. Claro que foi em Deus, né? Mas Moisés é que guiava o povo. Moisés era que conduzia o povo. Quando Josué, de frente das batalhas, né? Josué, ele era coordenado por Moisés. Moisés que dava a ordem. Moisés que estava direcionando. Então, a vida de Josué, meus irmãos, sempre foi conduzida, claro, por Deus, mas por Moisés. E quando de repente ele percebe e ele se vê sem direcionamento, porque Moisés é do direcionamento dele. Presta atenção, meus irmãos, você entender. Não estou falando que é o homem, não. É para vocês compreenderem aqui, tá? Ah, pastor, não, era Deus. Não, eu sei. Mas Moisés era guiado por Deus. Então, quando Josué viu que Moisés não estava mais ali, é meio que ele perdesse a referência. É como aquela pessoa, te dar um exemplo, ela trabalha tantos anos na empresa, né? Às vezes faz projeto, ó, vou me aposentar aqui, olha, quando me aposentar, o dinheiro da aposentadoria, enfim, sabe? E de repente a pessoa é mandada embora. Depois de tantos anos de dedicação. E a pessoa ficou tanto tempo naquela empresa que a pessoa não sabe mais o que fazer. Eu falo porque eu conheci pessoas assim. Ficou tanto tempo no lugar que quando perdeu o emprego, foi mandado embora, ficou, sabe, ficou abatido, ficou triste, porque amava tanto a empresa, se dedicou tanto à empresa, nunca faltou, sabe, nunca chegou atrasado, estava ali, ó, direitinho, e de repente foi mandado embora. Então, sabe, a vida da pessoa era aquela empresa, a vida da pessoa era aquilo ali. Então a pessoa meio que tem que recomeçar. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa tem que recomeçar, seja no relacionamento. Às vezes a pessoa está no relacionamento tanto tempo, sabe, tantos anos, e de repente se vê ali, ó, separação, traição, alguma coisa, que a pessoa meio que, sabe, começar de novo, recomeçar a vida. Então Josué, meus irmãos, veio, sabe, a tristeza, veio o abatimento. É como se ele falasse: meu Deus, acabou. Acabou na minha vida. Porque Moisés é que guiava o povo. Moisés era o motivo do povo, sabe, se alegrar. E agora sem Moisés? É igual muitas pessoas. E agora sem emprego? E agora sem meu marido? E agora sem minha esposa? E agora o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? Sabe? Aquilo que era o ponto de referência não tem mais. Então tem muitas pessoas, meus irmãos, que se encontram assim. E de repente não é um dia, 2 dias, às vezes estão se arrastando. Tem pessoas, meus irmãos, que sofrem um baque na vida, não consegue reagir, seja sentimental, seja espiritual, seja emocional. A pessoa sofre um baque e não consegue ficar de pé, não consegue reagir. Então Deus ele fala para Josué: Josué, eu fui com Moisés, eu vou ser com você.
Aí diz, ó, no versículo 5, não é isso? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, a primeira promessa é essa, que o desamparo de Deus sempre vai estar, ou melhor, não vai estar, o desamparo, mas o amparo do Senhor sempre vai estar. Deus sempre estará com aqueles que confiam nele. Meus irmãos, é isso que Deus está falando para Josué. Josué, ninguém vai te resistir, eu vou ser contigo, eu vou te dar vitória. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, e eu não vou te desamparar. Sabe, meus irmãos, eu acho que é uma das coisas que nós temos que nos atentar. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Com tantas vitórias, tantas bênçãos, tantas coisas, e nós esquecemos que Deus não desampara. Meus irmãos, se Deus nos desamparar, você pode ter tudo. Você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ter sucesso, você pode ter fama, mas se não há o amparo de Deus, meus irmãos, tudo isso não é nada. Você está compreendendo? Tem muitas pessoas que têm tudo. Aí você vê, né, pessoas às vezes são bem-sucedidas, vitoriosas, são conhecidas, como nós podemos ver aí em muitas redes sociais, e que do nada, meus irmãos, sabe, de uma hora para outra, cara, para todos nós, né? Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Do nada a pessoa joga tudo a perder, joga tudo para o alto, sabe, meus irmãos? Então nós temos que compreender que diante de tudo que nós estamos enfrentando, Deus não desampara. E isso é mais importante, meus irmãos. Uma das coisas que eu sempre peço a Deus, quando eu acordo, né? Eu peço sempre a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por que eu peço misericórdia? Pastor, por que você não pede bênção, vitória, Senhor, que seja hoje as bênçãos, milagres? Porque se a misericórdia de Deus estiver na minha vida, sabe, meus irmãos, o que vai acontecer? Ainda que aquela situação seja difícil de acontecer, mas através da misericórdia acontece. Ainda que se levante o mal, ainda que se levante a inveja, ainda que armam contra a minha vida, ainda que coloque armadilhas no meu caminho, a misericórdia do Senhor me visita. Então é isso que Deus estava falando para Josué. Josué, eu não vou te desamparar. Em outras palavras, a minha misericórdia estará sobre a sua vida. Sabe, meus irmãos, eu acho que deveria ser esse o primeiro pedido que nós devemos fazer a Deus. Sabe? Agradecer, sim. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acho que esses dois pedidos, meus irmãos, quer dizer, um é agradecer e o pedido é a misericórdia. Eu acho que é tudo que nós precisamos. Porque se nós temos a misericórdia do Senhor, se nós temos a misericórdia, nós temos o amparo de Deus na nossa vida. Lembra-se que Josué estava desanimado, Josué estava abatido, porque Moisés tinha morrido. A esperança dele, o guia dele, a orientação dele. Você está entendendo, meus irmãos? Então aquilo que era a direção dele morreu, ele não tinha para onde ir, ele não tinha o que fazer. É o amparo de Josué, era Moisés, era a referência. Aí diz, ó, no versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, a responsabilidade de Moisés passa a ser de Josué, né? De conduzir o povo. Então Deus fala a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Por que ser forte e corajoso? Porque você vai conduzir esse povo. Você vai conduzir. Sabe, meus irmãos, existem muitas pessoas que querem largar tudo, abandonar tudo, mas esquecem que tem muitas pessoas, meus irmãos, que dependem de você. Eu sei que tem mães que querem desistir de tudo, mas tem filhos que dependem de você. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a esposa quer ir embora, sumir, desaparecer por tudo que está acontecendo. Mas às vezes o marido também precisa da sua oração, ou vice-versa. Sabe, meus irmãos?
Nós é que vamos conduzir a nossa vida em vitória, sabe? Como diz a palavra, em glória em glória, em vitória. Porque se nós não assumirmos essa posição, se nós não lutarmos e crermos nessa palavra, o que será de nós, meus irmãos? Porque o que mais tem de pessoas que querem ver a nossa queda, e meus irmãos, o que mais tem de pessoas querendo ver a nossa ruína. Então, se nós não nos levantarmos, como Deus está falando aqui, Josué, seja forte e corajoso. Porque para ir adiante, meus irmãos, para que você possa conduzir a sua vida em vitória, você tem que ser forte. Você acha que não tem que ser forte? Tem que ser forte. Por que tem que ser forte, pastor? Por causa das lutas. E tem luta, meus irmãos, olha, posso falar? Tem lutas que vêm para derrubar mesmo. Não é aquela pancadinha não, sabe? Não é aquela pancadinha que vem, não é aquele ventinho, não, vem aquela pancada. É aquele vento, é aquela tempestade. Então você tem que estar forte, alicerçado no Senhor. Eu estou falando de denominação e nem religião aqui não. Eu estou falando em Deus. E corajoso, porque tem que ter coragem, meus irmãos, para assumir e para querer vencer. Não é qualquer um que fala assim, ó, eu vou vencer. Não é qualquer um não. Porque se não tiver coragem, na primeira dificuldade para. Na primeira adversidade desiste. Tem que ter coragem, meus irmãos. A vida, né? Eu sempre falo isso, não é fácil. Jesus ele fala assim, ó, é porque as pessoas esquecem. Jesus ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Meus irmãos, não é fácil. Você acha que é fácil? Ah, tudo é maravilha, tudo é bênção, tudo é vitória, glória a Deus. Meus irmãos, não é fácil. Luta, desânimo, tristeza. Às vezes vem uns negócios na tua cabeça. Às vezes bate uma tristeza. Às vezes, sabe, a angústia quer te pegar, a ansiedade quer tomar conta. Então você tem que lutar, ó. É desemprego, é dívida, é conta para pagar, é problemas em casa, problema na família, problema no serviço. Ainda você tem que lidar com o teu emocional, sabe? Ainda tem que lidar com coisas que você não pode controlar. Se é o teu filho, você lá bota de castigo, você não deixa sair de casa. Agora, e quando é emocional? Quando é uma coisa que você não consegue controlar? Hã? Você está entendendo, meus irmãos? Então tem que ser muito forte, tem que ser corajoso para não aceitar e não permitir que isso venha dominar a nossa vida. Porque se você permite ansiedade, nervosismo, essas coisas dominar você, acabou, meus irmãos. É o que estava, eu creio, que estava acontecendo com Josué. Por isso que Deus ele vem, né? E fala: Josué, eu vou ser contigo, eu não vou desamparar, seja forte, seja corajoso. Porque Deus fala para Josué que ele não iria desamparar. Talvez Josué se sentia desamparado. Claro, Moisés não está mais ali. Moisés morreu. Você está compreendendo? Você não tem mais o amparo. Talvez você se sente assim: pastor, meu marido não me dá atenção, minha esposa, meus filhos, pastor, me sinto sozinho, me sinto abandonado. Sabe, meus irmãos? Talvez você se sinta realmente desamparado por tudo e por todos. Mas uma coisa que eu te digo, não por Deus. Deus não desampara, meus irmãos. Quem desampara é o homem. Quem nos deixa é o homem. Quem nos abandona é o homem. Deus não desampara. Por isso que Deus ele fala novamente para Josué, né? Seja forte, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse, não é isso? Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite,
para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, existe um segredo aqui. Não adianta eu falar aqui, meus irmãos, seja forte, seja corajoso, Deus é contigo. Meus irmãos, o que mais tem, o que mais tem. Se você entrar nas lives aqui, é o que mais tem. Ó, Deus está te entregando, Deus está te revelando, receba. Olha, Deus está mudando a tua vida, o que mais tem. Então não é, sabe, não são palavras motivacionais, meus irmãos. Não são palavras motivacionais que vão nos levar à vitória, mas sim a coisa mais importante que Deus ele orienta para Josué. Ele fala: Josué, não cesse, não pare de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué, não para de meditar. Meus irmãos, oração é importante, mas não deixe que a palavra de Deus se perca na tua vida. Medita nela. E ele diz, ó, então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então Deus está dando aqui, meus irmãos, a direção. Josué estava desorientado, não sabia o que fazer sem Moisés. Então Deus está dando a direção a Josué. Josué, eu vou te dar a direção agora para você vencer. Medita na palavra de noite. Você vai prosperar, Josué. Você vai prosperar. Aonde você for, você será bem-sucedido. Por causa de quê? Por causa de quê, meus irmãos? Porque Deus falou, seja forte e corajoso? Não. O que mais tem pessoas ouvindo, ó, Deus vai te abençoar, receba, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, sabe, meus irmãos? Eu conheço pessoas que quanto mais ela escuta isso, mais ansiosa fica. Quanto mais ela escuta isso, ó, Deus está falando que é agora, hein? É amanhã, hein? Ó, receba, Deus está te entregando, hein? Deus está te entregando, hein? Ó, Deus me mostrou aqui agora para você que é agora, hein? Ó, a pessoa fica ansiosa, meus irmãos. Sabe? É como se alguém falasse assim para você, ô irmão, ó, daqui a pouquinho eu vou te dar R$ 1.000. Aí você, vai me dar R$ 1.000. Aí chega a tarde e você, ué, cadê meu R$ 1.000? Você não falou que ia me dar? Não, espera, eu vou te dar. Aí você fica, sabe, meus irmãos? Prometeu, tem que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas não são levadas a confiar na palavra. Às vezes, né, as pessoas estão tão angustiadas e tristes, né, que as pessoas sabem disso, né, e acaba, para ganhar a pessoa, ou para que a pessoa possa estar com aquela pessoa ali sempre, né? Aí a pessoa vai falando um monte de coisa. Ué, pastor, Deus não pode? Claro que Deus pode, meus irmãos. Só que o próprio Deus falou para Josué, Josué, medita na palavra. Meus irmãos, se o próprio Deus fala para Josué que ele tinha que meditar na palavra, quem sou eu para falar? Não, meus irmãos, esquece a palavra, não precisa ler a Bíblia, não precisa buscar na Bíblia, receba aí, porque, sabe, meu irmão, se Deus está falando através de mim, né? Ó, Deus manda te dizer, Deus manda te falar, mas Deus mandou Josué meditar na palavra. Então, se Deus fala uma coisa e Deus fala outra, então Deus não é Deus de confusão. Ou Deus é ou não é, meus irmãos. Ou Deus é verdadeiro ou Deus é mentiroso. Ou ele nos orienta na palavra ou ele não nos orienta na palavra. A palavra, meus irmãos, o que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 119? Luz para os meus caminhos é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. A palavra do Senhor que nos conduz, meus irmãos. Então, para Josué conduzir o povo, ser forte, ser corajoso, não temer, prosperar, era a palavra do Senhor. O que é prosperar, pastor? Ser milionário, ser rico? Não, prosperar em tudo que ele fizer. Não é isso que ele falou? Prosperar em todos os seus caminhos, ser vitorioso. Ser vitorioso.
É isso, será bem-sucedido nas suas guerras e nas suas pelejas. Josué, você terá vitória. Não pare de falar da palavra, da lei. Medita nela de noite. Meus irmãos, o próprio Deus está falando para Josué. Josué, medita na palavra. E quem sou eu, meus irmãos, para falar, não, meus irmãos, esquece a palavra, que Deus já está falando para você, então receba aí. Não, meus irmãos, vai para a palavra. Porque tem dia que, sabe, bate aquela tristeza, bate aquela angústia. Às vezes você fica meio, sabe, sem ninguém, desamparado. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, medita nela, é dali que você tem um alimento. Eu sempre falo isso. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso café da manhã, é o nosso almoço, é a nossa janta. Nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Você está compreendendo, meus irmãos? A oração é importante, mas a palavra é essencial. Sem a palavra ficamos perdidos, sem a palavra ficamos desorientados, desamparados. Pastor, eu quero vencer. Eu quero ser bem-sucedido aonde eu for. Sabe? Não estou falando de dinheiro não, tá, meus irmãos? Estou falando de ser bem-sucedido, feliz. Tem pessoas que são frustradas. A vida dela dá errado, as coisas não dão certo na vida dele. Sabe? Não prospera, as coisas não dão certo. Mas quando a pessoa passa a se apegar à palavra, sabe, meus irmãos? É luz para o caminho dela, é lâmpada para os pés. Aí diz, ó, só para a gente orar, diz aqui, ó, versículo 9: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí você vê, né? Por que Deus está falando não te espantes? Hã? Por quê? O que significa não te espantar? É você ver coisas, meus irmãos, sabe? Eu sempre falo aqui nas lives, meus irmãos, guarda teu coração, viva a sua vida, viva a sua fé. Pastor, você não viu não, pastor. Meus irmãos, não se espanta com isso. Não se espanta, sabe? Olha para o Senhor, medita na palavra. O que mais você vai ver, o que mais nós vamos ver, são situações que vão nos espantar. Como é que pode isso? Nossa, isso é possível? Isso aí eu não sabia. Sabe, meus irmãos? Coisa para nos entristecer, coisas para nos tirar o foco, nos tirar do propósito. Então, Deus ele fala a Josué: Josué, não te espante. Vai vir lutas, vai vir situações que você vai ficar, olha, mas olhe para mim, medita na palavra de noite. Você terá vitória. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar e vamos pedir a Deus a isso, tá? Vamos pedir a Deus a isso, para que Deus nos dê vitória, Deus nos dê bênção na nossa vida e principalmente que possamos estar firme diante do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por mais um dia em que o Senhor nos concedeu. Um dia de vitória, Pai, um dia de milagre. Pois eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor preparou esse dia para nos abençoar. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Meu Deus, que nesse dia o Senhor possa ir adiante de nós. Não que o Senhor não esteja indo, mas que o Senhor, Pai, possa ir hoje. Porque tem levantes, Pai, nessa vida, situações que essa pessoa tem enfrentado, em que talvez essa pessoa está espantada, está com medo, está ansiosa, ansioso. Lutas em casa, na família, brigas, doenças, enfermidades. Situações, Pai, que deixam essa pessoa em desespero. Talvez, Pai, desempregado, talvez não tem nada na mesa, talvez as dívidas, Pai, estão impagáveis, talvez não tem perspectiva, talvez está dando tudo errado. A tristeza, Pai, o abatimento, meu Deus, tem sido visto por tudo e por todos. Pessoas, Pai, que olham para ela, olham para ele e vê o abatimento, tanto físico e também emocional.
Essa pessoa que não sabe o que fazer, Pai. Tantas brigas, tantas contendas no relacionamento, tantas discussões, Pai, que essa pessoa está vivendo. Mas eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, toca, Pai. Liberta essa pessoa dessa angústia, dessa tristeza. Essa pessoa, Pai, que precisa ser forte, precisa ser corajosa, corajoso diante dessa situação. De repente perdeu emprego, de repente aconteceu algo na família, de repente, Pai, o marido foi embora, a esposa foi embora. Talvez, Pai, brigas e contendas, descobriu uma doença, foi diagnosticado com câncer, com AIDS. De repente apareceu uma bactéria, não importa, Pai. Meu Deus, mas que o Senhor nos dê vitória nesse dia. Que o Senhor possa ir adiante de nós. E o principal, Pai, que o Senhor não nos desampare. Senhor, não nos desampare, Pai. Não nos deixe como muitos nos deixaram. Senhor, não nos abandona, Pai, porque muitos nos abandonaram. Mas esteja conosco, Pai. Esteja conosco, nos ajudando, nos socorrendo, Pai. Meu Deus, não podemos viver sem o Senhor. Não podemos, Pai, seguir diante de um sonho, de um projeto, sem a Tua direção. Venha, Senhor, sobre a vida dessa mãe que tem lutado pelo filho. O filho nos vícios, rebelde, brigas. Venha, Pai, diante dessa esposa que está enfrentando uma luta com o marido. Talvez briga, talvez traição, talvez até mesmo ameaças, Pai. Talvez essa esposa está apanhando, agredida, Pai. Sendo agredida verbalmente e fisicamente. Toca, Senhor, nessa casa, toca nessa família. Na vida desse homem, Pai, que está enfrentando uma luta sentimental muito difícil. Portas fechadas. Talvez está envergonhado de estar passando por isso. Talvez nunca imaginou que talvez viveria numa situação tão difícil financeira, tão difícil emocional. Tudo tem dado errado. Tudo tem sido tão difícil, Pai. Ajuda ela, ajuda ele, Pai, a sair dessa crise, a sair dessa situação. Seja, Pai, essa pessoa uma pessoa forte e corajosa, para que ela possa tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Seja com ela, Pai, seja com ele, em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, levante a sua mão. E no ato profético, no dia de hoje, Senhor, abre as portas, Pai. Senhor, levantamos as mãos no ato profético e profetizamos e abençoamos que hoje seja o começo de coisas grandes. Que seja, Pai, o começo das maravilhas do Senhor sendo derramadas na nossa vida. Senhor, abençoa a nossa casa. Senhor, nós levantamos as mãos e abençoamos a nossa vida financeira, a nossa família. Isso, fale o nome da sua família, fale o nome dos seus entes queridos. Fala, Senhor, abençoa, derrama a tua presença, abençoe a minha casa, abençoe a minha vida. Senhor, toca, Pai, com as tuas mãos poderosas em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa agir. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado através da minha vitória. Senhor, abre a porta. Senhor, tira essa vergonha, essa humilhação que essa pessoa está passando. Talvez, Pai, essa pessoa não sabe nem o que vai comer. Pai, talvez tenha faltado tudo. A despensa está vazia, a geladeira está vazia. Contas e mais contas, Pai, vindo, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Mas dê vitória, Pai. Seja com ela, seja com ele. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Pois eu profetizo no dia de hoje, Pai, o dia de hoje de bênção, de vitória. Assim como o Senhor, Pai, abençoou Moisés, assim como o Senhor abençoou Josué, abençoe a minha vida. E que eu possa vencer, Pai. E que eu vença tudo que tem se levantado contra a minha vida. Me dê vitória, Pai. Me dê vitória nessa peleja. Me dê vitória nessa batalha. Como diz a tua palavra, que eu possa ser mais do que vencedor, que em ti, Pai, eu alcance as bênçãos do Senhor. Meu Deus, que nesse dia, que nessa manhã, seja amanhã de bênçãos recebida. E que você, minha irmã, meu irmão, receba a bênção do Senhor. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu profetizo e declaro que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, porque eu creio que hoje, fala aí, minha irmã, abre a boca, meu irmão, e diga: hoje será o dia
mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.